Olá, começando mais uma aula, então, do curso de Gestão Escolar. O tema de hoje é comportamento organizacional na escola. O comportamento organizacional, ele vem para mostrar que é possível alcançar harmonia, motivação e engajamento no ambiente de trabalho. O que você sabe sobre comportamento organizacional e sua relação com os resultados de uma escola? Olha só, é imprescindível para o bom funcionamento da escola levar ao conhecimento de todos que ali trabalham, por exemplo, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da sua escola. Todos os que trabalham na escola sabem disso. Esse compromisso e as responsabilidades com a missão, com a visão, com os valores, são muito significativas. Mas é preciso deixar a teoria de lado, agir e ter atitude. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? O conceito e a definição de comportamento organizacional, qual a importância do comportamento organizacional, quais são os tipos de comportamento organizacional, o comportamento individual, o comportamento em grupo, e qual o impacto do comportamento das pessoas nos resultados das escolas. Ok? Começando, então, pelo conceito do comportamento organizacional. Comportamento organizacional é uma forma de estudo, de análise das condutas individuais e coletivas dos líderes e colaboradores e suas implicações no ambiente de trabalho. Consiste em entender as necessidades do desenvolvimento das equipes, individual e coletivamente, e realizar intervenções cuidadosas a partir das informações coletadas para melhorar a performance da equipe. Seu objetivo é garantir as condições necessárias para o andamento e o desenvolvimento dos trabalhos, fazendo uso das técnicas motivacionais e engajar as pessoas em prol de objetivos e resultados que são pré-determinados pela gestão. De forma clara e simplificada, o comportamento organizacional envolve tudo aquilo que é necessário para que o ambiente de trabalho esteja harmonioso e que cada colaborador tenha tranquilidade, tenha segurança para a realização de suas atividades. Newstrom tem uma definição no seu livro chamado Comportamento Organizacional, Comportamento Humano no Trabalho, que é a seguinte definição: comportamento organizacional é o estudo sistemático e a aplicação cuidadosa do conhecimento sobre as pessoas, sobre como as pessoas agem dentro das organizações, seja como indivíduos, seja em grupos. Ele busca identificar as formas pelas quais as pessoas podem agir de maneira mais eficaz. Ótimo, maravilha. Agora que nós já entendemos o conceito, nós já entendemos a definição, vamos tratar sobre a importância do comportamento organizacional. Qual é essa importância? Olha só, as escolas, elas não são tidas somente como unidades de produção de conhecimento, entre aspas, o fornecimento de conteúdo, e serviços também, entre aspas, a preparação do aluno para a vida, mas também de relações sociais, de trocas de conhecimento, de compartilhamento de valores entre os indivíduos que fazem parte dessa escola. Dessa forma, o potencial de crescimento de uma escola pode ser considerado em relação ao sistema sociocultural instituído e a melhor performance do potencial humano dessa escola. Quando levamos em conta o papel do gestor, podemos definir ainda que o desempenho desse papel está intimamente ligado às habilidades humanas, né? Para desempenhar suas atribuições, o gestor deve ter habilidades técnicas, né? Porque é importante que ele saiba o que ele está fazendo e que também saiba mensurar essas variáveis. Ele precisa de habilidades conceituais, uma vez que ele precisa de capacidade
cognitiva para analisar as informações e os cenários que se apresentam nas tomadas de decisões, e ele também precisa dessas habilidades humanas, das habilidades interpessoais, para extrair o melhor que a equipe dele tem, né? Então, existem várias razões para que você se interesse por esse assunto e passe a aplicar na sua escola. Eu fiz uma lista aqui para a gente ficar a par de quanto é importante para a escola que o gestor tenha conhecimento sobre isso. Olha só, o comportamento organizacional, ele auxilia em vários aspectos da gestão de pessoas na organização, ou seja, na escola. Ele ajuda na compreensão de todas as complexidades comuns às relações interpessoais, né, no clima organizacional. Torna o gestor mais bem preparado para lidar com as individualidades e os reflexos do grupo, né? Permite também que ele faça uma análise da dinâmica de relacionamentos em grupos e de diferentes tamanhos, né? O grupo de administrativos, o grupo de professores, o grupo dos coordenadores, né? Atua em favor do desenvolvimento da inteligência emocional em escala individual e coletiva, possibilita melhor compreender e gerenciar as relações intergrupais entre diferentes departamentos de uma mesma escola, permite uma visão mais abrangente sobre o capital humano disponível, né? O que eu tenho de disponível de mão de obra e como eu posso utilizar e como eu posso extrair o melhor que cada um tem. E possibilita também trabalhar a resiliência do grupo de modo a se adaptar às mais variadas situações no cotidiano escolar. Por exemplo, pensando agora em volta às aulas, nós falamos sobre a questão dos atestados, quantos afastamentos relacionados à saúde a escola vai ter? Como trabalhar nessa situação? Como usufruir da mão de obra que ficou na escola para tentar resolver essa falta de mão de obra que se afastou, né? Então, isso tudo está intrinsecamente ligado à questão do comportamento organizacional e como a gestão vai lidar com ela, ok? Bem, falando em comportamento organizacional, nós precisamos pensar, então, quais são os tipos de comportamentos que existem. O comportamento organizacional, ele varia conforme os valores a ele direcionados, ou mesmo de acordo com as suas aplicações em uma escola, tendo como foco os seus objetivos. Olha só, o comportamento organizacional voltado à ética tem como base o cumprimento de tarefas destinadas a um indivíduo ou grupo, observando as normas de conduta desejadas para os servidores da escola. Sua ligação está vinculada aos valores da escola, relacionando a tais padrões toda a operação e processos nela desenvolvidos. Quando se fala em ética, é esperado que o comportamento organizacional seja pautado não apenas pela honestidade e transparência, mas também no respeito às regras e aos demais colegas, seus superiores, e também à comunidade escolar. Olha só, esse comportamento, ele precisa necessariamente fazer parte de todo o grupo presente na escola, né? Porque ele tem a ver com a sua conduta, ele tem a ver com honestidade, ele tem a ver com transparência, ele tem a ver com o respeito às regras e aos demais que ali trabalham, ok? Segundo ponto, comportamento organizacional baseado na responsabilidade. Olha só, a responsabilidade no ambiente escolar é um conceito amplo e que necessita de maior abrangência da gestão e, principalmente, aumentar os esforços de qualificação do comportamento organizacional. Mais do que uma relação direta com as obrigações relacionadas a prazos e resultados, tem a ver com o engajamento de todos que ali trabalham. No conceito, se inclui também o próprio comportamento individual do profissional, ou seja, de que maneira ele se comporta no ambiente de trabalho e como as suas atitudes
se refletem no coletivo. Esse comportamento aqui também, que é baseado na responsabilidade, ele é um comportamento de grande necessidade, porque se cada um tiver a responsabilidade de cumprir as suas atribuições, né, de forma responsável e ética, você vai ter muito a receber de contribuição de cada um desses servidores, ok? Comportamento organizacional para fins de controle gerencial. Esse tipo de comportamento organizacional é o método relacionado à organização de forma geral, onde a gestão pode controlar as atividades da equipe. Trata-se de um comportamento organizacional bastante complexo, uma vez que existem diferentes níveis de controle gerencial em uma escola, cada qual com um impacto diferente nos colaboradores e, consequentemente, nas atitudes de cada um deles. Vale destacar que o controle gerencial pode se dar de diferentes formas, priorizando desde os aspectos como a lealdade, a amizade e a confiança, até a avaliação por resultados, com alguma restrição de autonomia, como é o caso do PGDI, que aí está. O formato do exercício da liderança e da hierarquia diz muito sobre a forma como a superioridade hierárquica é aplicada sobre o grupo e os resultados advindos dela. Esse tipo de comportamento, ele precisa de uma mão férrea da direção para tudo o que acontece na escola, principalmente porque ela observa a hierarquia. Então, você aqui há de analisar que existe direção adjunta, coordenação, secretário, funcionários administrativos, professores, né? Existe uma linha hierárquica, né? E aí, há que se tomar cuidado com esse controle, porque são vários níveis, não é um só, né? Então, tem que ter mão férrea mesmo para poder controlar e fazer isso funcionar. O comportamento organizacional e autocrático. Olha só, quando as diferenças hierárquicas aparecem de forma clara no cotidiano da escola, temos aí um exemplo clássico do que se chama de comportamento organizacional autocrático. É um modelo que se assemelha à liderança ditatorial, por exemplo, demarcando claramente quem está no comando e quem está abaixo desse comando. O líder que conduz a escola, dessa forma, ele pode até ser cortês com suas equipes, mas ele não deixa margem para que ela participe ativamente dos processos. Ele é centralizador, ele dá as instruções e o que ele espera é que todos cumpram aquilo que ele determinou. Na prática, ou o indivíduo se encaixa nessa organização, ou ele estará fora dela, né? E essa daqui é um tipo de comportamento que tem que se tomar muito, muito, muito cuidado, porque às vezes vai ficar só o líder, porque todos os outros vão ser excluídos, né? Comportamento organizacional baseado na perseguição. Mas existe? Existe. Olha só, esse tipo de comportamento organizacional é bastante negativo. Há diferentes formas de a perseguição ser manifestada no ambiente escolar. Entre elas estão o assédio ou constrangimento ao colaborador, uso de palavras ofensivas, comunicação agressiva, repreensão na frente de colegas, né? Então, ele é um modelo capaz de prejudicar não apenas a pessoa, além de adoecê-lo, por exemplo, como a todo um grupo, e, por consequência, afetar a produtividade e os resultados, né? Então, esse daqui é o pior tipo de comportamento organizacional que existe, ok? Vamos passar aqui adiante. Só fazendo uma recapitulação sobre a questão dos comportamentos, por exemplo, é muito interessante numa escola que tenha um comportamento organizacional voltado para a ética e baseado também na responsabilidade, a junção de dois tipos de comportamentos. Por quê?
Primeiro porque o comportamento voltado à ética, você vai ter um indivíduo que preza pela ética, pelo correto, que segue regras, que respeita os colegas, que respeita a hierarquia. E o comportamento baseado na responsabilidade vai agregar que a tarefa que foi dada a ele será realizada, ele vai ser um camarada mais proativo, que ele vai buscar fazer mais, né? E ele vai fazer com que as pessoas à sua volta passem também a agir como ele. Então, a junção do comportamento organizacional baseado na ética e o comportamento organizacional baseado na responsabilidade são muito interessantes para a gestão de uma escola. Ok? Era isso que eu queria falar para ficar fácil de entender. Na verdade, quando a gente fala em gestão nos dias de hoje, a gente percebe que o gestor, que o diretor, ele está buscando novas formas de fazer essa gestão e de uma maneira menos centralizada e mais compartilhada com o adjunto, com o secretário, com os coordenadores, porque são muitas responsabilidades, né? Se você está na direção, você tem toda a parte financeira da escola para gerenciar, você tem toda a gestão de recursos humanos da escola para gerenciar, você tem a gestão pedagógica para também gerenciar, e você tem também a questão do gerenciamento da infraestrutura da escola e esse contato mais próximo com a comunidade escolar. Então, as tarefas são muitas. Se o adjunto vir para somar, se a coordenação vier para somar, se o secretário vem para somar, as delegações vão acontecer e o encargo, aliás, a sobrecarga de trabalho vai sair dos seus ombros e vai para vários ombros. Fica mais fácil de todos fazerem a realização das atribuições que têm de ser feitas, né? Enquanto que ele for centralizador, ele vai ter tudo isso nos seus ombros. Ele vai carregar até um certo ponto, depois ele não vai dar mais conta, né? Porque há necessidade de alguém ali para apoiar, para ajudar a transportar, né? Então, é muito interessante que essa gestão ela seja mais compartilhada, que ela seja mais democrática e que ela seja, de certa forma, que delegue mais tarefas para as pessoas que têm facilidade de receber essa delegação e cumprir, ok? Bom, com relação ao comportamento individual e em grupo, olha só, o estudo do comportamento organizacional ele é dividido em níveis, e os mais comuns são o individual e o grupal. Bem, o comportamento individual, neste nível de análise, o ponto que é levado em consideração se concentra sobre o colaborador e os seus objetivos, os seus interesses, as suas motivações, as suas habilidades, suas competências profissionais, além dos valores, percepções, atitudes. A ideia é descobrir informações sobre o seu rendimento e o que pode atrapalhar o crescimento dele na sua carreira. Também é avaliar de que forma ele reage à cultura da escola ou às suas regras, buscando identificar aquilo que de alguma forma afeta a produtividade e a qualidade do seu trabalho. O objetivo do estudo do comportamento organizacional individual é encaixá-lo da melhor forma dentro do ambiente de trabalho, né? Nesse caso, quando se tem muitos anos de casa, ele já se adaptou, ele já está ali no meio. Isso acontece muito quando você recebe funcionários novos, quando você recebe pessoal que tomou posse de concurso, que ele fica parecendo um patinho fora da lagoa, né? Então, há que se aproximar e verificar, fazer uma análise dele para que ele possa se encaixar dentro desse organograma da escola, que ele possa desenvolver a sua função da melhor maneira possível e ter um ambiente de trabalho que seja agregador e o clima organizacional seja bom, tá certo? Com relação ao comportamento em grupo, nesse caso, o foco do estudo
do comportamento organizacional se volta para as relações interpessoais. É um processo que considera como a equipe, em conjunto, se comporta no que diz respeito à comunicação, às tomadas de decisões, no que acontece dentro da escola. A convivência e a interação entre eles, obviamente, não ficam de fora. Mas essa análise ela precisa ir além. Como as equipes trabalham em prol dos objetivos da escola? Como ela reage em conjunto às regras e aos valores? De que maneira divergências e conflitos são negociados no ambiente escolar? Né? Então, são questões que têm que ser analisadas pela gestão. O objetivo é estabelecer uma conexão entre os profissionais, alcançando um clima organizacional favorável para que as potencialidades do grupo prevaleçam. Quando há sucesso na abordagem, o grupo consegue atuar de forma conjunta e efetiva, o que resulta em maior motivação, produtividade e qualidade no trabalho. Já a escola, como é de se esperar, acaba favorecida pelos melhores resultados quando há esse nível de engajamento. Quando você tem uma equipe unida e engajada, seus resultados vão lá para cima, tá certo? Qual é, então, o impacto do comportamento das pessoas nos resultados das escolas? Olha só, sem dúvida, o capital humano é, de fato, o maior bem que uma escola possui. A pandemia veio para mostrar que o professor é imprescindível para o bom funcionamento de qualquer escola. A pandemia veio para mostrar que o servidor administrativo, o pessoal da limpeza, o pessoal da merenda, o pessoal da secretaria, também são imprescindíveis para o bom funcionamento da escola. Porque se ali não houvesse, como a escola estaria funcionando? Um prédio não é erguido sem mão de obra qualificada. Um restaurante não funciona sem profissionais habilidosos na cozinha. No varejo, no comércio, o consumidor tem poder de decisão, mas é um vendedor e não uma máquina. A escola não funciona sem servidores administrativos e sem professores competentes. Portanto, senhores gestores, diretores, não se pode desconsiderar seus colaboradores para alcançar os objetivos estabelecidos para uma escola. Mas como? Como isso seria possível se aspectos como produtividade e desempenho são afetadas por questões relacionadas ao ambiente? Quando o clima organizacional não é saudável, a desmotivação aparece. Pode começar em nível individual para, logo, contaminar o grupo todo. Não há como desvincular tal cenário dos resultados obtidos. Também são possíveis consequências o aumento nos índices de absenteísmo, aquelas faltas que não são justificadas, e os afastamentos por motivos de saúde. Não é isso que nós já estamos vivendo por causa da pandemia e o retorno às aulas presenciais? Colaboradores importunados, reprimidos, desanimados, ou que se sintam descontentes, ou até mesmo agredidos no exercício da função, se tornam suscetíveis ao adoecimento, sem equilíbrio físico, sem equilíbrio psicológico. Esse profissional que foi afetado não apenas terá o rendimento reduzido, diminuído, como ele poderá deixar de vir trabalhar. Há de se atentar para um bom nível de comportamento organizacional para seguir aprimorando a qualidade e obtendo resultados expressivos na gestão escolar. Né? Agora, para a gente fazer um fechamento sobre essa questão da importância do impacto do comportamento das pessoas, olha só, nós tivemos o advento da pandemia,
As aulas deixaram de acontecer na escola, elas foram para o virtual. Nem por isso os professores deixaram de trabalhar, os servidores administrativos deixaram de trabalhar. Eles continuaram trabalhando. As aulas apenas estavam acontecendo lá de forma virtual para os alunos que estavam em casa. E agora, nesse retorno às aulas presenciais, não é que o professor voltou a trabalhar, que a escola voltou a trabalhar. Não, eles estavam trabalhando. E agora os alunos voltaram para a escola e as aulas vão acontecer na escola. Né? Então, com isso, a gente percebe que toda a estrutura da escola tem seu valor. É como um relógio. Todo ponteiro tem que funcionar e fazer a sua função. Quando isso acontece, nós temos a hora exata. Quando todos na escola estão engajados, imbuídos de um mesmo objetivo, nós temos uma escola que tem qualidade. Ok? Bem, agora que nós já falamos sobre essa questão do comportamento, né, organizacional, eu acho que é o momento de colocar isso em prática aí nas suas escolas. Eu vou falar para vocês, vou contar uma pequena parábola muito interessante que vocês vão entender e fechar esse assunto. Olha só, a parábola é a parábola da sopa de pedras. Eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, mas ela é muito, muito interessante. E ela fala sobre exatamente essa questão da colaboração. Um velho andarilho chega em um vilarejo humilde e pede um lugar para passar a noite. As pessoas evitam o contato com ele, dizendo que não possuem comida suficiente para se alimentarem. Logo, não teriam que dar de comer a ele também. O velho homem diz então que não está interessado em comida, só no lugar para dormir, porque iria fazer uma deliciosa sopa de pedras. Os moradores do vilarejo observaram o andarilho tirar algumas pedras de um embrulho de linho e colocar em um caldeirão com água. Conforme preparava a sopa, o homem salivava e lambia os beiços, o que atiçava a curiosidade das pessoas, que já não se alimentavam bem. Um homem se aproxima e o andarilho diz que se tivesse uma cenoura, olha, se tivesse uma cenoura, a sopa ficaria fantástica. O aldeão corre logo, traz uma cenoura para o andarilho. Outras pessoas vão se aproximando e o homem diz que uma vez colocou um pedaço de carne salgada e a sopa ficou digna de reis. E assim, o outro aldeão deu uma corridinha e voltou com um pedaço de carne. O fato foi se repetindo com a cebola, com o couve e os outros ingredientes. Com a sopa pronta, o velho dividiu com todos o conteúdo do caldeirão, alimentando a todos. No dia seguinte, o andarilho se levantou e partiu. Mas antes, entregou o embrulho de linho com as pedras mágicas a um garoto e lhe contou que o segredo da sopa de pedras era a colaboração de todos. Assim é no mundo escolar. Temos os gestores que, assim como o líder da aldeia, estimula a cultura de cada um por si, onde o resultado acaba sendo pobre e insuficiente, às vezes sendo apenas o suficiente para alcançar o planejamento das metas do mês. Em contrapartida, em algum momento surgem gestores que, como o velho andarilho, chegam para mudar a cultura dos colaboradores, fazendo-os trabalhar em equipe para que o resultado não seja apenas o suficiente para bater as metas estabelecidas, mas para fazer com que todos consigam superar as metas e de maneira que tenham um crescimento profissional nesse percurso. Fazer a gestão de uma equipe vai além de manter um ambiente estressante e uma busca insana atrás de resultados, através de um caminho cheio de solavancos, fazendo com que muitas vezes a equipe atue apagando incêndios cada vez maiores. Tornar uma equipe um time de alto desempenho, engajado e alinhado com as estratégias da escola, requer uma dedicação do gestor em relação aos colaboradores. O gestor precisa criar um relacionamento claro, ágil, honesto com quem trabalha, e a comunicação é a sua principal ferramenta para que isso aconteça. O alinhamento às estratégias da escola, que vem com o engajamento dos colaboradores, acontece quando a comunicação chega de maneira clara e com o mínimo de ruído, através de canais e linguagem adequados. É preciso estimular que a sua equipe
a desenvolver um protagonismo e uma cultura de colaboração, onde cada um, assim como os aldeões, possam perceber que a sua contribuição é fundamental para que, no fim, a sopa de pedras da escola traga resultados cada vez melhores. Por isso, é importante que paremos para refletir como anda a nossa sopa de pedra. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje.